Ei, pessoas, me conta, estão me ouvindo? Gente, meu Deus. Olá, olá, gente. Olha nós aqui de novo. Olá, boa noite, gente. Cadê a Lorena? Gente, vamos retomar a live, tá? Caiu de novo. Tá um urucubaca, mas essa urucubaca vai-se embora. Não é urucubaca não, gente. É porque o Instagram, até pessoas que têm um Instagram grande e tal, tá tendo algumas questões assim, tá? Não é só aqui com a gente, não. Eu assisti algumas lives ontem e hoje e percebi isso. Vamos voltar com o nosso assunto aqui. Cadê a Lorena que vai falar aqui sobre a praxia de fala, gente? Me ajuda aí, galera. Mande pro pessoal, tá? Continue nos ajudando aqui pra divulgar aí pra galera voltar. Que a live caiu, deu uma paralisada e agora voltou. Ah, voltou. Aqui é a Lorena. Chega, meu pai. Não tô conseguindo. Agora vai. Brasil. Marlene, Maria, tudo bem, gente? Aline, Marta, Heloísa, que bom te ver aqui, mulher. Muito, Luciana, meu Deus do o que céu. que é isso, meu, hoje? É porque essa live tá com peso, tá pesado aqui o sistema. O negócio aqui tá demais, hein? Foi a convidada aqui de É, renome, Tami. Tá vendo? ai, Jesus, que conta, viu? Olha, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos falar de três características básicas, assim, né, que são, Tá, que a gente percebe mais. Eu tô aqui na minha colinha, tá de boa. viu? A gente tem quebra na coarticulação. Então, vamos supor, a criança pode quebrar a nível de som, de sons. Então, eu tenho uma criança mesmo que ela fala, vai para falar chá, agora ela faz sh, a. Então, essas quebradinhas, a gente tem quebra entre palavras e quebra quebra entre sílabas e quebra entre palavras também. Então, é aquela criança que fala como, como se fosse um estacato mesmo. Tá, batata, ou então fala só o final da palavra, sabe? É como se Tá. se ela desse uns arrancos para falar. É uma quebra na articulação. A gente, para a criança com apraxia, ela erra muito em vogais. Então, ela vai falar mu, ela fala ma, me, então ela tem distorções de vogais e a prosódia muito alterada, exatamente por causa dessa quebra na articulação, a criança tem a prosódia alterada. Então, às vezes, a gente precisa saber, né, uma criança com, vamos supor que com autismo, né, que a gente sabe que ela tem uma dificuldade na prosódia, né, então é mais ou menos por aí, mas nesse caso é por causa da quebra de articulação, tá? Ela tem um erro na acentuação das palavras, sabe? Então, mamãe, mamãe, quando ela vai falar mamãe, mamãe, então ela erra na acentuação das palavras. Essas três características, elas estão presentes na apraxia de fala e é uma característica que a gente precisa avaliar nas crianças para poder dar o diagnóstico. Certo. Você falou sobre o sistema assim, de avaliação, né? Não dá para avaliar Não, a só gente em não uma tem sessão, vai passar por teste, como é? a gente não tem uma avaliação mesmo padronizada, tá? A gente vai muito a gente utiliza o checklist, geralmente o checklist da ASHA, e geralmente a nossa avaliação, geralmente não, a nossa avaliação é uma avaliação muito dinâmica, sabe, Sandra? A gente precisa ir testando durante a avaliação que tipo de pista que vai ajudar aquela criança para a gente programar um atendimento, sabe? Então, a Entendi. gente avalia de forma dinâmica.
Então, na avaliação, a gente já testa várias pistas visuais, auditivas, sensoriais. Então, para a gente ver como é que essa criança vai reagir a essas pistas, para a gente programar. Então, cada avaliação é de um jeito, cada atendimento é de um jeito, as crianças têm as suas semelhanças, né, dentro da apraxia, mas cada criança é diferente. Então, assim, a avaliação é muito dinâmica, né? A gente não tem um padrão de avaliação, entendeu? A gente observa o que tem nesse checklist da ASHA, e aí, se vocês forem procurar, tem nos artigos, né? Dentro do site da Abrapraxia, com certeza vai ter isso tudo lá, mas a avaliação é com cada criança. Entendi. Então, cada avaliação vai ser de um jeito. Então, não tem nada padronizado. É interessante que quando pega a criança com autismo, né, criança autista, aí que vai ter que ser de cada um de um jeito mesmo, né? Porque cada um tem um comportamento, você vai ter que descobrir como é que você vai conseguir chegar até a criança. Eu queria que você, não tem nas perguntas, tá? Mas é uma dúvida minha, assim, não é uma dúvida, é uma curiosidade. Como é que você faz para ter esse link, assim, com as crianças com autismo? Como é que você, essas mães aí? Passa aí pra gente. Meu Deus, Não, assim, porque você há tem um muita link. facilidade em fazer vínculo. Você tem muita facilidade. Então, veja, como é que uma forma Nossa, que mas você, aí é cara. tão difícil. Não, eu sei que é Não difícil explicar, né? Mas assim, por exemplo, você pega uma criança que não fala nada, como é que você vai conseguir avaliar? Porque eu percebo, em alguns profissionais, quando você fala de avaliar, e que vai pegar uma criança com autismo, né? Uma criança autista, ela não consegue nem chegar até a criança, né? Então, eu creio que Então, mas é uma dúvida aí. também de muitos profissionais. Não, então, na verdade, assim, a gente está falando da avaliação de apraxia, né? Sim, sim, Então, por enquanto, eu estou pensando só na apraxia. O sim. que, na verdade, a gente nem pode pensar só nela, porque a apraxia pura, idiopática, ela é muito rara. Então, geralmente, a apraxia vem em comorbidade com outros transtornos. Aí, no caso de uma criança com TEA, a gente vai precisar avaliar primeiro a linguagem, né? Primeiro essa intenção de comunicação, tudo. Então, assim, se a criança ainda não tem intenção de comunicação, não tem um contato visual, não tem ainda a comunicação, se a linguagem está muito alterada, a gente não vai pensar na apraxia agora. Tá. Então, primeiro a gente vai trabalhar esses precursores aí de fala, né? Que no caso, geralmente está alterado a questão de interação social e tal, de comunicação mesmo. Então, a gente vai pensar nisso, pensar numa possível apraxia a partir do momento que a criança tem uma intenção de fala e ela tem fala. Então, Entendi. para poder fazer essa avaliação de apraxia, a criança precisa falar e precisa ter intenção de comunicação. Então, antes disso, uma criança com TEA, para a gente ter esse vínculo, a gente vai trabalhar tudo que vem antes da fala. E aí, para ter o vínculo com eles, é muito difícil te dizer como é que eu faço. Não sei. Eu acho que é o sangue, como diz minha mãe. É do sangue, não sei. Assim, é do que a gente tem, você sabe também. Como é É, difícil a gente conseguir um vínculo com uma criança. Eu sei, você sabe, todo mundo que está aqui, eu tenho certeza, cada um tem o seu jeitinho de criar o vínculo, né? Mas é muito importante você falar isso, porque até para avaliar uma criança, a gente precisa ter vínculo com ela primeiro, né? A gente é. não consegue Porque, uma avaliação que a gente não tem vínculo. e porque acontece às vezes que os pais, por uma ansiedade em descobrir logo o que, é que o filho tem, e aí chega, tem que ir numa fono, aí quando a gente indica assim, por exemplo, né? Leva lá na Lorena, Lorena sabe das coisas, vai na Lorena, gente. Aí o pai vai e já quer que, na primeira vez que você veja a criança, que você já diga, já dê um diagnóstico, né? Que você já deu uma pista ali para os pais. E a gente sabe que as coisas não são assim, que primeiro vem aí o que você está falando, o vínculo. Primeiro a gente faz o vínculo para depois avaliar. Até Então, é uma ansiedade grande deles, né? Da gente, pai. A gente é ansioso, né, Sandra? A gente quer tudo para ontem. A gente quer resolver, né? E é normal isso. É explicar, né? A gente tem que explicar para os pais como é que funciona. Então, eu não faço uma avaliação, não,
em um dia, numa sessão. Então, eu sempre peço pelo menos 4 sessões de avaliação, nem sempre é a avaliação completa, geralmente essa sessão é para dar só um parecer para eles mesmo, quando a criança ainda demora a ter um vínculo, né? É explicar para eles, eu acho que a gente precisa muito explicar mesmo para os pais, sabe? Trazer eles para terapia. Eu não estou dizendo nem de deixar eles dentro da sala o tempo todo, porque às vezes é bom a gente deixar, é bom eles participarem, mas às vezes a gente nem consegue vínculo quando tem outras pessoas da família próximas. A gente precisa, às vezes, que eles saiam um pouquinho para que a gente traga essa criança. Mas ser muito honesto, eu acho, sabe? Ser muito honesto com os pais e explicar mesmo o que está acontecendo e dizer dessa demora, dizer que você entende, que tem ansiedade, acolher, mas ser muito honesto. E eu demorei muito para aprender isso, sabe? E até hoje é uma coisa que às vezes me deixa ansiosa também, porque eu também quero resultado. É. Eu também quero que a criança dê resultado e às vezes a criança não dá o resultado no momento e no tempo que você quer. Isso deixa o profissional ansioso. Então, às vezes, quando eu fico muito ansiosa, eu penso, poxa, se eu estou ansiosa, você imagina como esse pai também não fica, né? É compreensível, assim. A gente tem que lidar com isso e ser É. muito honesto com eles. E realmente é demorado, é tudo muito demorado, você sabe disso. Sei sim. Tem uma pergunta aqui que fala assim: como eu posso ajudar? Tá falando dos pais. Esse aqui, como eu posso ajudar o meu aluno com apraxia? Eu recebi um aluno que tem lá um diagnóstico de apraxia e quando chega na escola esse aluno, o que o professor pode fazer, né? Tipo de mediação, no sentido assim, Assim, como fono, como você orientaria a escola, os professores? né? A primeira coisa é conversar com o fono da criança. Como eu te disse, cada criança é de um jeito. Então, cada criança vai se beneficiar com um tipo de pista, com um tipo de método. Isso estou dizendo na parte fonoaudiológica. Então, cada criança é de um jeito. É muito importante que a escola dê abertura, que a escola e o professor esteja aberto para conversar com esse fonoaudiólogo, para entender junto essa criança. Uhum. Mas uma coisa básica que a gente pode ter em mente é o seguinte: a criança, quando ela não fala, quando ela tem alguma dificuldade de fala, quanto mais a gente cobra, quanto mais a gente faz perguntas para ela, quanto mais a gente enche essa criança de pergunta mesmo, mais ela fica ansiosa, quanto mais a gente cobra essa fala. Então, diminuir as perguntas, tentar fazer. Então, vamos supor assim: eu estou com uma criança e eu quero que ela me fale formas geométricas. Então, ao invés de ficar perguntando para a criança que forma é essa, que cor é essa, então é muito mais fácil quando eu falo: olha, fulaninho, que legal, um círculo. Olha, esse é o para desculpa, para que a criança complete a sua fala, sabe? O caminho de quando que a criança faz para buscar a resposta quando a gente faz uma pergunta, ou então quando a gente dá um, uma pista antes para que ela complete, são diferentes. Então, a gente deixa a criança menos ansiosa quando a gente dá esse tipo de ajuda. Falar poucas palavras, os comandos simples, comandos um de cada vez, não querer que essa criança fale palavras enormes. Então, por isso que eu digo que precisa conversar com a fono e ver que palavra a fono está trabalhando, porque a gente tem os alvos que a gente trabalha, e esse alvo, ele geralmente vai para casa, vai para a escola, não que a pessoa precise treinar em casa, treinar motoramente, que eu estou dizendo, mas é Tá. bom que essas palavrinhas apareçam no dia a dia da criança. Então, se o professor souber que palavra é essa, ele vai poder fazer com que essa palavra apareça, né? E ele pode dar as pistas visuais, pistas auditivas, o professor pode dar. Então, vamos supor, eu posso chamar a criança e falar: ah, olha só, uma bola. Olha para mim que legal, vou falar bola, ó. Bola. Falar devagar, prolongar as palavras.
com calma, porque se você falar muito rápido, a criança tem uma dificuldade de coarticulação. Então, quanto mais você aumenta a velocidade de fala, para ela fazer uma possível imitação, se for o caso, vai ser muito difícil. Então, prolongar as palavras, ter essa calma na hora de falar. Mas o mais importante é conversar com o fono, que a escola, no caso, se for uma escola, né, Sandra? Porque se for uma psicopedagoga, uma pedagoga, como é o seu trabalho, é muito mais fácil da gente estar em contato, da gente chegar, da gente conversar. As escolas, a gente precisa ver. Tem escola que dá uma abertura maravilhosa, tem escola que não dá uma abertura tão grande. Então, a gente tentar conscientizar essas escolas e esses professores que estão com muita vontade de ajudar, de que tem que andar junto com a fono. E é a fono que vai te ajudar, que vai te dizer exatamente o que vai beneficiar esse aluno. Entendeu? Perfeito, perfeito. É algo que, quando a gente pensa em inclusão escolar e você trazendo essa sua fala perfeita no quesito de escutar o profissional, escutar o especialista, porque a gente vê, hoje em dia as escolas estão encaminhando, estão num caminho para a inclusão, ainda não existe, mas está caminhando para que surja, que haja. E a gente vê que se aceita mais assim psicólogo, né? Mas não vê a necessidade de ter uma fono mesmo na escola. Eu penso que tem que ter uma fono na escola, tem que ter uma psicóloga, tem que ter uma psicopedagoga, tem que ter especialistas, porque se a gente está trabalhando, fala em desde que a gente pega lá, pequenininho no infantil, até final da escola, né? Quando a gente sai da escola, a gente está trabalhando fala, a gente está trabalhando essas questões. Então, uma fono traz muita riqueza, muito repertório para esses professores, porque eu vejo professores que querem ajudar, mas não sabem o que fazer, né? Querem ajudar, mas não sabem nem qual é o profissional que tem que... Por exemplo, a professora na sala, ela quer ajudar aquele aluno. Então, ela diz, olha, mãe, seu filho está com dificuldade nessas palavrinhas e tal, que aí a gente vai falar agora já dos níveis. Então, ele tem dificuldade, ele não consegue falar essas palavras, é bom procurar... Aí não sabe dizer quem, né? Aí às vezes diz assim, procura uma psicopedagoga, mas não é psicopedagoga, é uma fono. Tem essas questões, né? E é muito interessante quando você começa a fazer. Eu dou assessoria numa escola já há bastante tempo, há anos, na verdade. Quando eu comecei era só eu. Hoje em dia a gente já tem outras escolas com fono. Então a gente tem Savine numa escola que é maravilhosa, Marcela Barreto, tá? É também uma escola. Deve ter mais algumas, mas eu sei dessas duas que estão nas escolas também. Mas, assim, é muito interessante porque depois de um tempo, de muito tempo, na verdade, acho que tem mais de 10 anos que eu tô lá. Mas é muito gostoso você ver as professoras entendendo do desenvolvimento infantil, sabe? E chamando você. Às vezes você fala assim, calma, às vezes é até demais. Você fala, não tá tão assim, vamos esperar mais um pouquinho, mas é muito legal. Eu prefiro 1000 vezes que elas venham me trazendo um monte de coisa, mesmo que não tenha, né? Eu prefiro que às vezes elas enxerguem mais, Sim. né? Olha, essa criança tem alguma coisa, olha aí pra mim. Às vezes nem tem, elas são muito preocupadas, mas eu prefiro assim. E você vê como tem na escola que eu trabalho, uma professora de uma criança de 2 aninhos, você vê ela entendendo do desenvolvimento da criança, desenvolvimento infantil, e chegar num ponto de conversar com você, comigo no caso, falando do desenvolvimento ali de igual para igual, é, é de encher o coração de felicidade. Verdade. Sabe, assim, muito gostoso de ver e de você ter certeza que o professor ele tem muita vontade. Sim. Ele tem muita vontade. Ele às vezes não tem aonde ir, ele não tem aonde procurar. E se a escola que ele está, se ela não dá abertura e se ela não investe nos outros profissionais, fono, psicólogo, fica muito difícil para esse professor, porque ir atrás sozinho, entendeu, Sandra? Eu Sim, acho sim. muito difícil. Você foi professora de estar em escola. É muito difícil, porque tem aquele monte de aluno, tem aquele monte de coisa para dar aula.
tem a questão financeira, né? Que a Sim, gente sabe que o professor ganha para pouco. investir em curso, Então, né? exatamente, para ele ir sozinho procurar, vontade ele tem. Não vai, sozinho não vai. E aí acaba que eu tenho vontade, mas as outras coisas da vida, o dia a dia, me impedem. Então, Sim. se não tem esse profissional perto, a pessoa não fica muito difícil. Agora, se tem, eu tô lá, tipo, eu tô do lado. Elas buscam muito, você não tem ideia. Elas buscam, elas chamam, e é lindo de ver. É Mara- muito gratificante ver um professor preocupado. Você vê que é amor a profissão, porque É, olha, professor tem que amar muito, não é? é Ama verdade. muito, porque não é fácil não. É verdade, não é fácil não mesmo, viu, minha gente? Parabéns a vocês aí, professores e professoras que estão aqui conosco, tá? Vocês são guerreiros. Vocês estão em Tô sala vendo de aula, Dani, principalmente, minha gente. A Stephanie aí, tô Dani, vendo, tia tô Dani. vendo Dani. Eu admiro muito vocês duas, eu queria dizer isso. Acho que Ah, elas iam rasgar um pouquinho de cedo. Você e Dani, para mim, são topadas. valeu, valeu. A recíproca é verdadeira, né, cara? Olha a Stephanie aí dizendo lindas do meu coração. Beijo, Stephanie. Stephanie fazendo altas propagandas dessa live, gente. Vou pagar depois aí a ela, viu? Stephanie, tô devendo quanto que a bicha fez uma propaganda dessa live, hein? Eu Gente, mesmo vamos nem lá. fiz vergonha. Então, a próxima pergunta aqui é com quantos anos pode fazer. Deixa eu ver aqui esse papel. Meu marido ele está me fazendo assistência aqui, porque eu não consigo Uhum. ler os comentários, eu Isso fico é muito muito chique. dispersa. A partir de Isso é que muito idade podemos chique. identificar se a criança tem ou não apraxia? A criança, para a gente ter uma certeza do diagnóstico, a gente precisa ter um repertório linguístico, né? A criança precisa falar, tem que ter fala. Isso é uma coisa que a gente precisa pontuar muito. Tem que ter fala. A criança tem que ter fala, tem que ter intenção de comunicação para a gente fazer essa avaliação. Então, assim, a criança vai ter um repertório linguístico que dê para a gente avaliar, isso sem pensar nas comorbidades, por volta de 3 anos. Mas antes disso, a gente pode ter sinais e pode ter um diagnóstico, a gente pode sugerir um diagnóstico, a gente pode ter uma hipótese diagnóstica de apraxia de fala. Antes desse repertório linguístico e tudo, então você pode colocar lá no seu relatório, eu suspeito de uma apraxia de fala. E a partir do momento que você suspeita de um transtorno motor de fala, você entra trabalhando em cima do transtorno motor de fala. Você entra com o tipo de trabalho que é específico, que é baseado na aprendizagem motora, que é com treino, e é bem diferente do tratamento de fala convencional, tá? Então, é muito diferente. Então, se você pensar que a sua criança pode ser suspeita de um atraso de motor de fala ou de uma apraxia, você precisa trabalhar em cima disso, porque senão não vai dar certo, tá? Então, assim, essa questão de não ter tanta fala, né, de você suspeitar por algum motivo que ela possa ter uma dificuldade motora de fala, você começa trabalhando. Não espera esses 3 anos, mas para ter uma certeza, tem que ter, a partir dos 3 anos, uma criança que não tenha nenhuma comorbidade e quando ela tem um repertório linguístico que dê para você avaliar. Beleza. Agora, os níveis de apraxia. Que você falasse um pouco sobre esses níveis aí. A gente tem o grave, né, moderado, e a gente tem o leve. Aí vai ter a ver com inteligibilidade de fala, o quanto essa criança é entendida, é compreendida por outras pessoas que não sejam da família, porque geralmente, Sandra, o pai, a mãe, as pessoas que convivem, geralmente entendem o que a criança fala, né? Assim, Os você códigos. acaba, às vezes até traduz o que está falando para a gente. Então, assim, a gente mede inteligibilidade de fala com uma pessoa que não é próxima, com um outro, um terceiro, para ter essa compreensão. Então, aí a gente vai ver, depende dessa inteligibilidade, depende do que a criança consegue produzir, quais os sons que ela consegue produzir.
qual consoante ela consegue. Tem criança que consegue produzir mais, tem criança que consegue produzir só p, só b, só um pá, né? Então depende muito disso, depende dessa quebra. E como é essa quebra na fala dela? Como é que ela tá falando assim? Ela só fala o finalzinho ou ela fala bah, tá, tá, sabe? Então depende muito disso, mas tem de leve a grave. E Certo, aí o prognóstico também vai depender disso, né? entendi. Entendi. Agora sim, você já pegou, uma curiosidade agora minha, tá? Você já pegou assim uma criança com idade elevada, digamos, uma criança de 7 anos, tá? Que tivesse um caso assim moderado para grave e a família não Já, suspeitou, já? já, já. Então, eu não me lembro. Eu peguei essa criança, eu fiz deve ter feito uns 2 meses só, e depois a gente teve a pandemia. Eu preciso até retornar ao contato com essa mãe. Mas eu não me lembro se ele passou por outras terapias. Eu acho que sim, mas ele estava com 9 anos e Ó, bem grave, bem grave. Uma fala assim, e engraçado, eu não tive tempo de entender exatamente as outras questões dessa criança, porque, na verdade, esses atrasos, esses transtornos, eles são espectrais, né? Então, assim, passa por várias nuances aí, vai de... Então, geralmente, assim, não é, a gente tem a fala alterada, mas na maioria das vezes não é só a fala. A gente tem outras questões de linguagem, então, tem outras questões aí que precisam ser observadas. Como eu te disse, a apraxia de fala pura, ela é muito, muito rara. Ela aparece bem pouco. Então, não tive tempo de ver, assim, quais outras questões estavam com alguma deficiência nessa criança, mas a fala muito grave. Muito, muito grave, e ele já devia estar com uns 9 anos. Mas a compreensão muito boa, é uma criança que estava interagindo muito bem, sabe, Sandra? Então, não era uma questão. Se tivesse alguma coisa, provavelmente tinha linguagem, mas não tão grave, entendeu? Que entendi. justificasse uma falta, um ser não verbal. Era uma questão muito motora mesmo da fala, e bem grave. Entendi, entendi. Então, às vezes acontece que eu tenho dois sobrinhos que eles são autistas, né? E crianças, eu acho que o mais velho, ele tem 12 anos, vai fazer 13. Na época não tinha esse estudo que tem hoje, como você falou, tudo muito recente, né? Então, muitos pais não têm nem acesso ainda. Às vezes, quando a gente ouve falar de apraxia, parece uma coisa assim bem distante da gente, porque não é um conhecimento muito, como é que eu posso dizer? Liberado para todo mundo. Ainda nem todo mundo. Não é uma coisa que se conversa entre terapeutas, muitos terapeutas que eu quero dizer. Não é coisas que você. E você sabe, você bem sabe, né? Quanto que alguns terapeutas ainda se prendem em algumas questões. Por exemplo, se a criança for autista e ela não fala, é porque a autista ela não fala. Mas não cogitar que possa ser uma apraxia, que pode ser estimulada de uma outra maneira, né? Porque eu estava pesquisando, para não passar vergonha aqui, e vi que às vezes se se pensam assim, a criança é autista tem que trabalhar comportamento para que ela fale. Então, nem sempre, né? Nem sempre. Então, quem vai precisar da avaliação da fono, vai precisar de uma avaliação de uma fono. Por quê? E que conheça sobre a praxia. Porque nem todas têm o conhecimento, e eu creio muito assim, você pode até confirmar se não. A prática, a prática deixa a gente mais, né? A gente fica, é outro nível quando você está na prática, né? Então, você tem que buscar um profissional que já tem experiência, que já trabalha com crianças com apraxia, para que você não fique, mãe, se tiver alguma mãe aqui nos assistindo, não fique naquela coisa, é porque ele tem um diagnóstico de autismo e autismo tem mesmo atraso na fala. Mas tem que descobrir, tem que investigar,
né? Meu sobrinho foi falar com 4 anos, começar as primeiras palavras com 4 anos. Então, se já tivesse esse conhecimento, já tivesse começado a estimular, até para fechar o diagnóstico também demorou muito do mais velho. Então, porque o conhecimento era escasso, era difícil de você saber sobre autismo, enfim. Então, que É. você falasse assim, um pouco sobre isso, das mães ficarem com as anteninhas ligadas e os profissionais também. Na verdade, o que eu acho mesmo, e assim, eu levanto a bandeira, é que precisa procurar fono para trabalhar a comunicação. Para Maravilha. trabalhar, a fala é um ganho aí, né? A gente Sim, precisa trabalhar a comunicação. Então, criança que não fala, que tem qualquer transtorno do desenvolvimento ligado à comunicação, ela tem que ter fono. Por mais que ela precise de um trabalho comportamental, sem fono não resolve. Então, não estou nem trazendo a questão de fala aqui envolvendo a praxia. A gente precisa estar inserido nisso. Não vai resolver. Não adianta. Eu sou super a favor do ABA. Eu acho que é um dos que mais resolvem, um método que resolve e que trabalha muito bem com o autista, mas sem fono não tem condição. Não dá. Vai ficar uma criança mecânica, mesmo que essa fala venha. A gente tem o poder. A gente tem a varinha mágica lá de mexer na prosódia, de trabalhar isso tudo. perfeito. Pensando na apraxia, como você disse, assim, que tem muita gente que não conhece, realmente tem muita gente que não conhece e pode ser um dos motivos da criança não estar falando. Como eu te disse, eu vou dizer de novo, assim, não é a que tem mais, que seja mais prevalente. O atraso motor de fala aparece muito mais. Mas Tá. a gente precisa conhecer de tudo, né? A gente, enquanto fono, a gente precisa conhecer de tudo. Mas a apraxia realmente tem sido mais falada. Então, por isso é que quando as pessoas perguntam, elas perguntam pela apraxia. Tem muita gente que não conhece ainda, Sandra, mas eu tenho muito medo do overdiagnóstico, sabe? De também a gente botar a questão da não fala na conta da apraxia, de muita gente Tá. fazer isso, e eu tenho medo disso, porque não é por aí. A apraxia Sim. não é comum, não é comum. Ela acontece, sim, criança com autismo tem, criança com Down tem, quer dizer, pode ter, né? Pode. Mas ela não é comum. Então, acontece muito de tem as pessoas que não conhecem, que precisam conhecer, porque pode ser uma possibilidade da criança não estar falando, mas tem também, hoje em dia, depois de tanto estudo, algumas pessoas que querem colocar na conta da apraxia, que às vezes é muito mais fácil, sabe? Eu colocar uma falta de fala numa conta da apraxia do que numa conta de um autismo, entendeu? Não que sejam separados, não é isso. A gente não separa, que a criança não é separada. A gente tem que avaliar o todo e trabalhar o todo. Sim, Mas tem o motivo da falta de fala e nem sempre é por causa da apraxia. entendi. Quando a criança tem um TEA, entendeu? Então precisa ter muito cuidado. Tipo, eu recebi uma criança que eu estou trabalhando agora com ela, mas estou trabalhando as questões de linguagem, de contato visual, de interação, de intenção comunicativa. Mas essa criança veio para mim, que já estava fazendo terapia já há muito tempo, mas veio porque o médico não tá falando ainda, lógico que a mãe deve ter ficado ansiosa, não fala e tal. Então procure alguém que entenda de apraxia, procure alguém que trabalhe com apraxia. Então eu tenho muito medo disso, de colocar essa falta de fala na conta da apraxia, não é desse jeito, entendeu? A gente precisa avaliar a criança como um todo, mas precisa saber que a apraxia não é uma coisa comum. Ela pode acontecer, mas ela não é comum. Sim, sim. Então, tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Tem muita criança sendo diagnosticada sem ser. Entendi. Como acontece, né? Deu aquele boom, assim, moda. Muita gente fala, tá na moda. É, Mas a gente tem que estudar, tem que saber, tem que falar para as pessoas, a gente tem que conscientizar, mas a gente
Verdade, verdade. Tem uma última pergunta aqui. Deu uma travadinha para mim, não sei se deu para vocês também. Travou? Ah, voltou, voltou. Beleza. Tá rodando assim. Tem aqui assim, tem um aluno de 7 anos com apraxia. Qual a melhor forma de alfabetizar? Método fônico é é a melhor forma. Eu aconselho a pessoa fazer, tipo, procurar métodos como o dos dedinhos para auxiliar. Na abrapraxia, tem vários cursos. Tem um curso com Monique Ferro, que é maravilhosa. Tem um outro curso também voltado para os professores, para alfabetização, mas é pelo método fônico. Só que tem as manhas, né? Tem. Tem várias, eles provavelmente dão várias dicas desses cursos. Eu ainda não fiz, mas parecem que são muito bons. E métodos como dedinho, plus hand, que são abertos para os professores, eu acho muito válido a pessoa procurar para poder sempre auxiliar. É sempre O pista, a da gente boquinha precisa também é ter muita método pista. fônico. O que você acha? Da boquinha, né? Tem aquele da boquinha que faz só. É outro, esqueci de falar dele, mas é um dos mais antigos, maravilhoso. Né? Eu acho ótimo. Eu acho Maravilhoso. ótimo, mas é mais fácil pelo método fônico. Eu acho que o caminho é esse. O É. caminho da alfabetização é esse. Quando você percebe, agora aqui, vamos lá para a alfabetização. Quando você percebe que a criança, ela não. Agora não tem nada a ver com a praxia, agora é Sandra, tá? Não é só a praxia. Agora vai ser uma dúvida para dizer assim, você dizer, não tem nada a ver com a praxia, Sandra. Ou então tem a ver. A criança já fala, ela não tem ali a prosódia. E ela, quando vai falar palavras com dígrafos, encontros consonantais, não consegue articular aquela palavra. Tem a ver com a praxia ou não tem a ver com a praxia? Não, mas aí depende do que essa criança tem. Qual é a dificuldade dela? Ou ela tem uma dificuldade. Não consegue falar, por exemplo, cravo, cravo. Não consegue. Ou então, claro. Pode ser. A gente pensa primeiro, não consegue falar ou é na escrita a dificuldade? Falar, falar. A gente primeiro pensa num transtorno fonológico, fonético fonológico, a gente precisa avaliar essa criança. Mas a Tá. apraxia não seria o primeiro pensamento, não. Se a dificuldade dela é sistemática, assim, ela sempre erra da mesma forma, entendeu? Na apraxia, a criança, o erro motor, ele vem cada hora de uma maneira. Então, deixa eu dar um exemplo para você. Eu Tá. vou fazer uma repetição com a criança, então eu vou pedir para ela falar boi. Aí na primeira repetição ela fala boi, na segunda ela fala bi, na terceira ela fala mu. Então é esse tipo de erro, sabe? Entendi. Esse erro que acontece sempre da mesma forma. A gente precisa ver se essa criança se esses erros estão dentro do esperado para a idade dela. Se não estão dentro do esperado, a gente precisa avaliar essa fala, se é um transtorno fonológico, por que que ela está errando. Mas a apraxia não é o primeiro pensamento. Ótimo, ótimo. Muito bom esse exemplo que você deu do boi. Muito, muito interessante mesmo. Porque às vezes a gente Porque não tem essa noção, a gente acha que a criança não está prestando atenção e aí está falando outra coisa. Às vezes, pelo que você falou, eu tive um aluno que ele era assim, a gente fazia várias vezes o mesmo som e cada vez falava uma coisa. E como eu não tinha conhecimento, mas ele tinha acompanhamento, né? De fono. Mas é muito interessante porque isso acontece. A gente parar para. E aí os professores têm que ter uma postura de olhar e não achar. É uma coisa que eu gosto de falar sempre por aqui, e não achar que é preguiça ou que é só falta de atenção, né? Pode ter não, outras não. coisas aí envolvidas. Tem que ter um olhar muito atento, né, Sandra? Eu acho que essas questões de fala, preguiça é uma coisa que a gente não pode pensar, sabe? Isso precisa ser tirado da cabeça de todo mundo. Ah, não fala porque tem preguiça, Gente, mas não fala olha porque tem demais. preguiça, né? Não pode. Isso a gente precisa tirar da É, cabeça, verdade, né? verdade. Não pode. Não pode ser o pensamento. A gente precisa
tentar ajudar essa criança e isso não dá mais para se ouvir, né, Sandra? Não, dá Não não. fala porque tá com preguiça, não dá Escreve mais. porque tá Já com preguiça, não lê porque tá com preguiça, né? não, Acho que não dá nem. mais. Mas é sempre bom a gente estar reforçando, porque a gente escuta de É, profissionais. Eu fico, eu verdade. fico, eu quando eu escuto de um pai e de uma mãe, beleza, para mim é tranquilo. Agora, quando eu escuto de profissional, chega a dói na minha alma. Porque um profissional não pode estar falando uma coisa dessa, gente. Dizer, não faz porque tem muita preguiça. Desinteressado. Gente, não existe, gente. Né? Então, É, não existe essa coisa de estar então, falando que é preguiça. Talvez não está a gente vê motivado também, não tem a algum. gente vê tanto adulto hoje em dia sendo diagnosticado né, com vários transtornos aí, né, e que sofreram tanto durante a vida acadêmica. A gente precisa pensar nisso e não querer isso para as crianças de hoje em dia, né? Porque é sofrido. A pessoa pode ter formado, tá trabalhando, casou e tudo, mas e o tanto que essa pessoa não sofreu, né? E é preguiçoso, não pode mais. Verdade, verdade. Estou muito feliz, Lorena. Assim, estou muito feliz. Você arrasou, Eu viu? E ainda espero que disse que eu tem tenha. vergonha, que é tímida. Arrasou. Obrigadão, cara. Muito obrigada a vocês também, gente. Eu espero que você tenha ficado satisfeita, eu espero que tenha ficado legal. Se eu tiver falado alguma besteira, as minhas colegas falando, pode mandar aí para mim, eita, você falou errado e tal. Mas eu acho que não. Se ela fez alguma coisa de errado aí, minha gente, ela volta outro dia para fazer uma nova live. Até Para Dani estava consertar. falando. Dani Então, estava até falando aqui. porque é muito interessante a gente falar, é importante a gente dizer que essas questões de transtornos motores estão sendo, é tudo muito novo, sabe, Sandra? Tudo muito novo. Muda a cada dia e a gente vira, às vezes, noite estudando. No É, outro dia você já vê, poxa, mas não era isso não. Então mudou e novas pesquisas, novos estudos vão surgindo. É tudo muito novo. A gente está aprendendo muito junto com todo mundo, né? Então, até quando a gente começou, então muita criança que eu achava que tinha apraxia e que a gente trabalhou em cima, realmente tinha um atraso motor de fala. Não era apraxia, era atraso motor de fala. Era uma dificuldade motora, porque o atraso motor é como se fosse uma imaturidade motora da criança. Isso a gente pode falar depois, mas se você quiser, de novo, a gente volta e fala do atraso atividade motor. motora. Já vou anotar para a próxima live. Então, aí muita criança que a gente pensava, quando eu falo a gente, eu estou dizendo eu, pensava, tem apraxia, e comecei a trabalhar, essa criança deslanchou, então não era apraxia. Aí, a partir de 2019, que foi quando Schreiber, não sei falar o nome dele, ai meu Deus, mas ele é maravilhoso, é um pesquisador maravilhoso. Ele colocou mais esse atraso, falou do atraso motor, né? Especificando, aí fala, poxa, aquela criança então era atraso motor, não era apraxia. Sim. Então é tudo muito novo. A gente tá aprendendo, sabe? Aprendendo a cada dia. Eu tô aprendendo muito. Até assim, eu falei com você, né? Falei, Sandra, eu vou estudar. Aí falei, nossa, mesmo você estudando as coisas mais básicas para poder passar para a pessoa da melhor forma, você ainda aprende mais, né? Tem sempre mais coisa para aprender. E como você disse, assim, nada como a experiência. Outra coisa que eu queria deixar aqui para a gente pensar. Tem vários métodos, né, Sandra? Então, às vezes eu já recebo criança, alguém liga e fala, você tem o prompt, porque fulano me indicou alguém que tem o prompt. Sim, eu tenho o prompt, eu tenho o Digitici, a gente está indo atrás, todo mundo, tem várias fontes maravilhosas aí. Mas a gente tem que pensar que não é o método. Assim, a gente não tem um método para todas as crianças. Não vou fazer receita de bolo. Então, eu tenho criança que vai se beneficiar com o prompt, mas eu tenho criança que não vai. E, às vezes, uma criança que eu estou atendendo hoje, na semana que vem, eu tenho que mudar a estratégia, porque é muito dinâmico. Realmente. Então, é isso, a gente precisa estudar eu indicaria assim, ao invés de procurar fulaninha que tenha tal método, eu como mãe, eu procuraria alguém que tenha experiência. Perfeito. Experiência no trabalho com transtornos motores de fala.
E depois, se essa pessoa tem experiência, provavelmente, com certeza, ainda mais hoje em dia, com essa questão de online, que está tudo muito mais rápido, muito mais fácil, as pessoas vão atrás dos métodos, entendeu? Mas o interessante é que a pessoa tenha experiência. A gente aprende trabalhando, sabe? Não adianta. Eu fiz o prompt nível 1, nível 2. A gente aprende trabalhando. Você sai de lá, você fala, nossa, que legal, mas não põe em prática não para ver. Graças a Deus, aparece criança, pipoca, graças a Deus. E aí dá pra gente aprender trabalhando. Né? É Perfeito. isso que a gente precisa pensar. Muito Muito, bom. muito, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Muito. Tô Maravilha, vendo aqui, eu maravilha. tô tentando ler, eu tento ler e tento falar com você. Ainda vou Eu não aprender consigo, isso. eu tenho dificuldade, minha gente. Mas eu vi que a Sandra Helena, ela perguntou essa questão da praxia, ela influencia, engloba, né, dificuldade de aprendizagem. Engloba, com certeza, porque Então, a gente vai ensinar a criança a ler, a é isso, escrever. a gente fala, a gente separa para poder falar de forma didática, separa, fala de linguagem, de aprendizagem, mas na verdade engloba tudo. Pode sim, a criança pode sim ter uma dificuldade de aprendizagem, até porque quando você fala, você vai alimentando, você se ouve, aí você acaba falando de forma correta e tudo. Então, isso é assim, é cíclico, né? É Isso. cíclico. Então, entendeu o que eu disse? Tô meio, acho que Entendi. não ficou, mas não consegui entender. Eu entendi que você Bugou. falou que escuta, a Mas criança tem que então, falar para escutar, né? isso vai como se fosse uma retroalimentação. Eu penso assim, sabe? Tá. Esse movimento de fala, a forma da fala, entra prosódia, e aí eu vou aguçando os sentidos, eu vou aguçando o que aquilo representa, e aí eu trago prosódia. É um conjunto, assim. Então, se a criança tem uma dificuldade de fala, e se ela perde isso, perde muita coisa dessa retroalimentação, né? Então, se a gente não trabalha, pode ser que ela tenha uma dificuldade de aprendizagem, de escrita, de leitura. Isso pode acontecer, sim. Porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? É um transtorno e ele não é sozinho, ele acaba englobando tudo. Verdade. E eu, enquanto Não sei se eu profissional, sei explicar isso direito, não, mas é isso. eu entendi. Eu, enquanto alfabetizadora, eu sempre falo assim: a criança precisa falar, ela precisa entender o som que ela está falando para que ela possa escrever, né? Porque quando a gente vai trabalhar o método fônico, é isso, né? A gente vai querer que a criança ela entenda que cada signo tem ali cada letra, né, que eu quero dizer, cada símbolo, signo, enfim, ele tem um som, representa um som. Então, pense, se na apraxia ela não consegue emitir o som da forma que ele tem que ser executado ali, ela vai ter dificuldade em escrever. Pode, Então, então, ela não, exatamente. Ela então, pode errar na representação. isso, porque Pode o sim, que acontece com muitas pode crianças? sim. A criança lê, mas não escreve. Por que ela não escreve? Porque ler é um processo totalmente diferente de escrever, porque para escrever tem que ter noção dos sons que eu vou representar ali. Eu tenho que ter uma boa entrada ali, um input, né? Vamos dizer assim, entra e o neurológico tem que estar top das galáxias. Então, como Lorena falou, que é um transtorno neurológico. Então, a informação pode ficar perdida ali, porque já que a criança ou adolescente, enfim, ele tem uma dificuldade em planejar, em programar, e escrita é planejamento. Né? Escrita é planejamento, você tem que se planejar para você escrever. E, ai meu Deus, estou encantada. Exatamente. Você vê que não tem nada separado, né? É, Não tem nada separado. É, não é que vá acontecer com a criança, mas pode. Não é que ela vá ter sim, dificuldade, mas pode ser que ela tenha, né? Aí, às vezes, você pensa assim, eu tive aquela criança com atraso de fala lá atrás, né? Atraso de fala, linguagem. Aí ela foi trabalhada e depois, lá na frente, ela teve um déficit de aprendizagem. Aí você pensa assim, mas, nossa, apareceu outro transtorno? Não, não apareceu outro transtorno, sim, né? Ele modificou.
né? A gente foi trabalhando as outras questões, limpando o quadro, mas o transtorno, ele não vai embora. Ele vai se modificando. Pode ser que fique imperceptível, mas ele vai se modificando. Então, a gente precisa e deve acompanhar essas crianças sempre. E uma criança que tem um atraso de fala ou que tem uma apraxia, ela pode sim ter uma dificuldade de aprendizagem. Não é difícil isso acontecer. Precisa ficar de olho em todos os aspectos, né? E não separar. Verdade. Eu E não sou quanto mais professora, estimula, né? não sei falar bonito. Eu sei falar mais ou menos. Eu gosto de professor assim, que fala simples, para a gente entender. Porque professor que fala bonito, a gente se perde ali. Sim, aquilo significa o quê? Eu sou aquele tipo de aluna que eu fui muito. Aquela aluna que você falou, que quando era criança, enfim, o professor dizia que tinha preguiça. É, Sandra, você estava falando de mim ali. Então, Mas eu acho que eu também fui, sabia? eu fui muito. Talvez por isso que a gente tem essa conexão com as nossas crianças, com os nossos, no seu caso, pacientes, meus alunos, porque a gente teve dificuldades, né? A gente teve aquelas lutas ali que ninguém ajudou a gente foi ajudar essa pessoa, porque Eu eu já passei era, por eu era isso. voadora, eu voava. Pense numa pessoa que voava. No mundo da. Sabe aquela criança que às vezes a gente escuta falar, ela é no mundo da lua. Mas o meu Hum, pensamento não parava. Então, uma coisa que a gente precisa ficar sempre de olho. Você acha, nossa, mas ela não presta atenção. Às vezes não presta atenção porque não está conseguindo, né? Eu estava lá na aula, meu pensamento estava em outro lugar, depois já estava em outro. E eu sou assim até hoje, sabe? eu Até sou hoje, eu estou pensando em uma coisa, eu já estou em outra. Você está eu tô falando aqui uma coisa pensando em comigo, eu já outra estou também. linkando em outra ali, ó. Verdade, Enfim, verdade, gente. eu trabalhei com uma psicóloga, Lucinha, ai, uma pessoa maravilhosa, ela na escola. E aí, uma vez eu conversando com ela, ela falou assim: Eu não sei como você funciona. Eu falei: Por quê? Ela falou: Seu olho, você tá falando comigo e seu olho não para. Aí me deu um livro que chama Mentes Inquietas, da doutora Ana Beatriz, para eu poder ler. Aí eu li, falei: Gente, sou eu. É complicado, gente. Eu também sou assim, sou elétrica. Meu marido me mostrou agora aqui, meu assistente aqui, técnico. Ele falou aqui que Eliabe perguntou assim, que o filho dele fala gago. Aí ele perguntou se tem a ver com apraxia. Não, Não tem nada a ver, tá? não. Eliabe, Uhum, não. e Sandra Helena perguntou aqui pra gente como vou encontrar ajuda aqui em BH. Gente, a gente de Aracaju. Aí só que você vai dar um Google, Sandra. A minha dica é essa, Ei, sempre eu dou um Google quando eu não sei. Sandra é minha prima. É sua Meu prima! Deus, a live tá cheia de família. Imagina, mulher, e eu achando que era gente diferente, é o povo da minha família entrando. Ajude sua prima, mulher, Sandra pelo amor de tem, Deus. Sandra tem uma fono maravilhosa em BH. Ela chama Tanise. Depois eu passo para você o contato dela. Eu não sei para que você está precisando de ajuda, mas se for para criança, ela é maravilhosa. Maravilha. Tem muita gente boa. Eu sou de BH, não, eu sou de Minas, né? Mas eu estudei em BH, só tem top. Mas tem Ah, muita gente boa. Tem Natália Vieira, tem muita fono legal lá. Muita gente você não boa. conhece, mulher? Eu que sou broca, que eu ia dar era um Google. Já tô dando já minha dica aqui. Dá um Google aí, minha filha, você vai encontrar. Eu Ô, acredito que você Sandrinha, obrigada, viu? um Obrigada, beijo pra Sandra. Um você. beijo. Sandra teve muito presente na minha durante o meu câncer. Foi uma pessoa maravilhosa, me ajudou muito. Sempre Ah, com mensagens lindas. Não é uma prima muito de conviver, a gente não conviveu. Acho que eu vi ela uma vez na minha vida, mas é uma pessoa pô, maravilhosa. que massa. É pro neto dela, tá? Tá bom, vou te passar. Beleza. Ó, Lorena, muito obrigada. A nossa live já tá indo. Amor, eu espero que você tenha gostado, Eu viu? Eu amei. não, então, teoria, assim, eu sei. Sabe eles assim falam, eu sei, mas eu não sei falar. Mas eu sei entender, eu só não sei falar. Vamos, tomara que tenha ficado bem explicado, assim, qualquer coisa. E eu agradeço demais o espaço, adorei. Eu adorei. Acho que eu vou fazer live agora sempre. Eu, Tá eu que vendo vou que não começar nas. dói? Tá vendo que Dói não dói, não. gente? Dói nada, gente. Eu também tinha o maior medo. Fico assim com uma dorzinha de barriga, assim, uma dorzinha assim, antes de entrar. Mas depois tudo fica bem.
A gente fica em Aliás, casa. manda... Stephanie, olha, tá vendo, Sandra? É só o povo da gente que entrou, mulher. Stephanie, quem tá falando? Não vale, não vale. Ah, sabe o que é Obrigada. massa? Que depois o pessoal compartilha, viu, as lives. Compartilha, você vai ver. Depois você vai ver o pessoal lá, de lá do Japão. Vou entrar em contato com você, minha filha. Sou muito besta, né? Ó, brigadão. Um cheiro pra você. Gente, vocês que ficaram, Um beijo. brigadão. Espero que a gente possa Obrigada, ter te viu? ajudado, esclarecido. Um beijo, Beijo. beijão. Obrigada. Boa noite pra vocês, Tchau, tchau. gente. Curtam amanhã, Boa Dia dos noite. Namorados, tá? Oba, vou comprar presente pra mim. Ah! Beijo. Beijo. Ô, gente, valeu. Beijo pra vocês, tá? Beijão.